Então, o tema hoje é paz. Vamos começar com o espírito, né? Não existe certeza de que essa prece é de Francisco de Assis, o espírito. Mas é lindo de qualquer Mas forma. eu tenho certeza que quem a produziu estava inspirado por ele. Isso é indiscutível, né? Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a paz, né? E essa música, ela diz tudo. Ela diz tudo. A gente poderia ficar só nas frases dessa música. Pai, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Porque muitas vezes, ao contrário, nós somos aquele elemento de discórdia, né? A gente chega, começa a reclamar, às vezes se irrita, se descompensa, e ao invés de trazer tranquilidade, muitas vezes a gente leva discórdia e confusão para os ambientes, né? E a oração de São Francisco, ela é o exemplo assim, mais claro de dar a outra face. É a exemplificação perfeita, o ensinamento de como dar a outra face. Que, obviamente, não é apanhar duas vezes. Dar a outra face é fazer exatamente o inverso daquilo que a gente considera como disfuncional. Diante de uma pessoa em desequilíbrio, a outra face é o equilíbrio. Diante de uma pessoa nervosa, a outra face é a calma. Né? Então, sobre todos os aspectos, né, diante da ofensa, o perdão, da discórdia, a união, a oração, ela coloca bem dentro do contexto de que é promover a paz. Agora, a gente vai usar aqui algumas das frases que estão nos evangelhos, né?
e um pouco daquilo que o Emmanuel transmitiu para nós, mas inicialmente eu diria para vocês o seguinte, né? Paz é uma decisão íntima, pessoal. A pessoa precisa decidir se quer ou não ter paz. Porque a paz não está fora, está dentro. Nós podemos estar num ambiente mais descompensado e confuso. Se intimamente nós estivermos bem, nós vamos ter os recursos, os elementos para estar em paz mesmo diante do caos. Mas todo mundo acha que a paz se encontra fora e ela está dentro. Vou contar uma história que eu aprendi no outro dia com um obsessor. As pessoas vêm a nós, né, e apresentam às vezes os seus dramas. O tempo todo. Quase todo dia, pelo telefone, a gente escuta os dramas das pessoas. E as pessoas querem ajuda, atendimento, ajuda da espiritualidade. E sempre que é possível, a gente oferece. Essa é a função da instituição, ajudar, indistintamente a qualquer um, sem grande discussão. Desde que a pessoa queira se ajudar. Porque toda vez que Jesus promovia uma cura, uma ajuda, ele dizia, vai e não peques, mas vai e muda. Vai e age dentro de uma outra perspectiva. Porque se você mantiver aquele padrão anterior, aquele te levou a adoecer, aquele te levou ao desequilíbrio. Se você quer ter equilíbrio, você vai e muda. Muito bem. E aí uma pessoa nos procurou, pediu ajuda. Aí nós fizemos uma reunião mediúnica, dentro da maneira como a gente percebe, né? E aí veio o espírito. E veio o espírito que detestava aquele indivíduo, aquela pessoa, né? Por conta de uma série de desajustes, inimizades, antagonismos que eles tinham em várias vidas no passado e que aquele espírito se sentia altamente prejudicado por aquela pessoa. E dizia assim, não, eu vou destruí-la, eu vou persegui-la, eu vou obsidiá-la até ela morrer. Aí você conversa, dialoga, pondera, explica, mostra às vezes situações do passado para ela. E o espírito estava, assim, de alguma forma intransigente no sentido de oferecer a possibilidade do perdão, do entendimento. Aí eu falei, bom, vamos fazer uma coisa? Aqui nós temos uma série de espíritos tão amorosos, que trabalham para Jesus. Por que você não fica aqui uma semana ou duas e vê como eles agem, como é que eles se comportam, o que eles fazem para ajudar outras pessoas? Para ver se você não busca na tua própria vida uma outra perspectiva. Você é uma pessoa inteligente, estou falando com o espírito. Você é uma pessoa inteligente, mas você é um espírito. Mas você está canalizando a tua energia para o mal. Por que você não fica aqui por uma semana ou duas? Você dá uma trégua lá para aquele que você está perseguindo, aquela pessoa, você dá uma trégua para ela e, quem sabe, você não vê uma outra perspectiva para a tua própria vida. Ele falou, tá bom, eu aceito. E resolveu ficar. A espiritualidade foi, levou. E aí veio o encarnado ou a encarnada e disse, o que aconteceu? Eu falei, olha, o que aconteceu é complicado. Teu passado é complexo, você foi capaz de prejudicar várias pessoas e elas, algumas delas estão muito machucadas, muito magoadas, buscando retaliação, vingança. Mas existe uma possibilidade de entendimento. Existe uma possibilidade de entendimento. Ah, é? Que bom. Falei, como é que vai ser isso? Bom, agora você vai ter que mudar o teu padrão. Como? Não, você vai ter que mudar o seu padrão.
Eu falei, olha, você vai ter 2 semanas de trégua, repensa a tua vida, repensa as tuas prioridades, repensa os teus pensamentos, tuas sensações, tuas emoções, a maneira como você lida com as pessoas, os teus atos. Repensa isso dentro de uma perspectiva mais fraterna, mais equilibrada, mais amorosa. Tá bom. Aí, passaram 2 semanas, outra reunião e vem o Espírito. Aí foi o aprendizado. Vem o Espírito, eu digo, tudo bem, meu amigo? Ele, tudo bem. Como é que foram essas 2 semanas aqui? Realmente foi muito bom, aprendi muita coisa. E com relação àquele nosso amigo, aquela nossa amiga contra a qual você tinha tantas divergências, antagonismo, até um sentimento quase de ódio. Ele falou assim, continua. Mas eu sei que pode mudar. Eu falei, e o que você vai fazer? Você vai perdoá-lo? Ele falou assim, depende. Se ele se comportar, ele, a pessoa, tá? Homem ou mulher, se ele ou ela se comportarem bem, terá o meu perdão. Se ele voltar a ser o que ele é, ou ela é, eu vou persegui-lo. Porque por que eu que fui machucado tenho que perdoar se a própria pessoa não se transforma e não se perdoa? É um ensinamento. Quer dizer, o espírito assim, eu fui muito machucado, fui traído, enganado, assassinado, a minha família. Eu estou com raiva. Agora, se eu perceber naquela pessoa uma outra predisposição ao amor, a uma outra maneira de viver, eu estou disposto a fazer o esforço. Então, paz, a pessoa tem que optar por ela. Sabe, não dá para comprar na loja. Não dá para chegar ali naquela prateleira ali, aquele ali, verdinho ali na terceira prateleira ali. Vou levar. Não compra na loja. Paz é uma decisão íntima da pessoa querer fazer uma transformação. É complicado. É extremamente complicado. Agora, eu queria somente acrescentar uma coisa. Isso que você falou é muito importante. Quando você vê alguém que está sob sério conflito, dor e desespero se transformar e aos poucos ir adquirindo paz, equilíbrio, isso te motiva a fazer o mesmo. A paz, ela é a paz nossa, a mudança nossa, ela é altamente motivadora para quem está à nossa volta. Exatamente. Isso é importante. Então, aí Jesus vem, né, no Evangelho de João e diz, né, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Porque o mundo acha que paz é você estar empregado, ganhando dinheiro, passeando, etc. e tal. Quer dizer, quando tudo flui bem, materialmente, no mundo físico, a pessoa acha que ela está em paz. Não é verdade. Não é verdade. Mas não vou-la dou como o mundo a dá. Aquela ideia, a própria ideia de paraíso, de céu, de inferno, como que uma pessoa que está em conflito íntimo o tempo todo, passou 20, 30, 50, 70, 80, 90 anos em conflito íntimo, a pessoa desencarna. Aí está lá deitadinha, assim, quietinho, agora está quietinho, finalmente ficou quietinho. A pessoa chega lá no velório, olha, tão sereno. Como que está sereno? Nunca foi. A gente conviveu com aquela pessoa a vida inteira, ela nunca foi equilibrada, nunca foi serena, nunca foi cordial, nunca foi fácil. Dia nenhum.
Aí você olha, está com Jesus. Como? Como? Por que mágica, por que milagre aquela pessoa que passou uma vida inteira de desequilíbrio pode estar com Jesus? Então, a verdade é que céu e inferno são estados íntimos de consciência. Quando eu estou em paz agora, eu sempre estarei em paz. Se eu estou em conflito, eu estou em conflito. Tanto faz se eu estou encarnado ou desencarnado, vivo ou morto. Não muda a condição pelo fato do fenômeno da morte. A morte se dá para o corpo físico. Mas não há uma mudança, não há solução de continuidade para o espírito. O espírito é um só. Estando ele encarnado ou desencarnado, vivo ou morto, ele está na mesma situação. Então, paz, nós temos que estar no céu aqui. Se eu estiver no céu aqui, quando eu desencarnar, eu estou no céu. Se eu estou aqui no inferno, quando eu desencarnar, o meu estado íntimo é infernal. É de desequilíbrio, é de desconforto. Não existe isso. Então, quando Jesus diz, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo dá, porque o mundo acha que paz estou passeando, gastando dinheiro, ganhando dinheiro, me divertindo. Isso não é paz. Isso não é paz. Paz é paz de consciência. É algo muito mais profundo, né? Porque nós estamos acostumados assim, né? Hoje nós estamos todos aqui reunidos como amigos, num domingo, falando um pouco sobre Jesus, sobre o Evangelho. Mas, nesse momento, parece que nós estamos meio num estado de paz. Mas não adianta sair daqui, chegar ali embaixo e começar a discutir. Não adianta chegar ali embaixo e passar os outros para trás. E aí a gente passa a semana toda fazendo tudo com todo mundo, aí depois a gente volta aqui no domingo que vem e faz de novo essa cara de santinho. E é isso que as pessoas fazem. Em todas as religiões e igrejas. Pode ser lá na mesquita, pode ser na sinagoga, na igreja católica, na igreja protestante, na casa espírita, na casa de umbanda, pode ser onde for. Não adianta. Sabe, a gente não tem aqui um interruptor, liga, desliga, agora é bom, agora é mal. Não funciona assim. Não é assim que a coisa funciona. Né? Então, Jesus chega para o grupo e diz, paz seja convosco. Qual paz? Paz da consciência tranquila. Paz do que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer nem sempre é agradável. Para estar em paz. A gente acha que a gente encontra paz. Jesus não pediu para a gente pegar a porta estreita? A porta estreita é difícil, porque larga é a porta da perdição. Todo mundo vai pela porta larga, porque é mais fácil. Mas o mais fácil não necessariamente nos leva a um estado de equilíbrio, de harmonia, de paz. A gente não chega nesse estado fazendo as opções mais fáceis. As opções mais fáceis, né? Olha essa passagem que linda que está lá no Evangelho de Lucas. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. O que significa? Os apóstolos iam se afastar dele. E aí ele diz, olha, quando vocês estiverem lá nos locais, vocês vão encontrar com pessoas. Umas estarão suscetíveis de serem tocadas, de assimilar a ideia do Evangelho. Outras não. As que forem, elas também receberão essa paz, a minha paz que chega a eles por intermédio de vocês, os apóstolos. Agora, se chega lá a pessoa não quiser, deixa ela do jeito que ela quer ser, porque a vida bate, porque a vida faz o seu trabalho. A vida faz. E aí, não fica nervoso, a paz volta para você. Fica com ela, guarda ela dentro de você. Né? E
lá na mensagem de Paulo, lá aos Tessalonicenses, ele diz, vivem em paz uns com os outros. Ah, meu Deus, como isso é tão fácil entender e tão difícil de viver, né? Né? Dentro de casa, marido e mulher, família, né? Ambientes de trabalho, vizinhança. Viver em paz uns com os outros. O que é viver em paz? Não é ser bobo, ser inocente. É ter uma propensão ao entendimento, a esse encontro com a outra pessoa, até da compreensão pela limitação dos demais. Isso é muito, muito difícil. É muito difícil a gente ter essa visão, né? Vamos pegar aqui algumas frases, né? Hoje, por exemplo, fala assim, guerra, né? Aí o Emmanuel diz assim, ó, costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de anomalia ou monstruosidade política, né? Aí a gente vai dizer, o fulano faz guerra, o outro faz guerra. Para um país fazer uma guerra, o povo precisa estar em guerra. O povo precisa estar apoiando aquele movimento. Aquilo não é uma decisão de um só. A Segunda Guerra Mundial, tudo bem, tinha lá um líder negativo, né, que promoveu, mas o povo alemão, austríaco, aceitou aquela ideia com muita facilidade e apoiou aquela ideia, a ponto de... O que promoveu a Segunda Guerra? Mais de 60 milhões de pessoas morreram. As pessoas dizem assim, morreram 6 milhões de judeus. É verdade, mas morreram 60 milhões de pessoas. Para matar 6 milhões de judeus, morreram 54 milhões de não-judeus. E a ignorância não entendeu isso até hoje. Morreu brasileiro, americano, olha, o negócio era lá na Europa, morreu brasileiro, americano, australiano, morreu gente da Europa inteira. Nós estávamos na guerra, por que nós vamos falar? Então, olha o que o Emmanuel diz, todos agimos uns sobre os outros. E ainda que a nossa influência pessoal não se nos afigure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Olha só, em algum momento, os cristãos representavam 1/3 do planeta. Hoje isso não é verdade não, tá? Os muçulmanos já passaram isso aí. O que significa 1/3? Que onde tinham 3 pessoas, tinha alguém que se dizia cristão, fosse protestante, católico, não importa, o cara diz que é cristão. Aí a gente cantou aqui a música Oração de São Francisco, fazei-me instrumento de vossa paz. Caramba! Se 1 entre 3 preservasse a paz, provavelmente não haveria conflito, porque 1 entre 3 é um percentual significativo. Não é verdade. Não é verdade, né? E aí ele diz assim, olha, a floresta é um espetáculo imponente, né? Quando a gente fala o todo, um país, uma cidade, a humanidade, mas para fazer uma floresta, tudo começou de umas sementinhas. A floresta da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, foi plantada. Ela não existia. Na época lá do Império, encomendaram e quase um cara plantou quase aquilo tudo. O Rio de Janeiro tem uma floresta urbana dentro da cidade, no meio da cidade do Rio de Janeiro. Aquela floresta foi plantada, esforço de uma pessoa, que deve ter organizado outras, mas... Então, a gente acha, né? Eu sou muito pequeno, eu não sou ninguém. Não. Cada um vai agir dentro do seu âmbito, dentro da sua possibilidade.
Então, o que o Emmanuel diz? Que a gente tem uma deficiência de análise quanto à nossa contribuição para a paz, para o equilíbrio, né? E aí ele diz assim, ó, para construir um edifício, né? Você não pode desprezar a pedra, o tijolo, o parafuso, viga, tudo isso é pequenininho, mas juntando forma o conjunto do edifício, né? E ele diz assim, olha, recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas bastante singelas. A pessoa acha assim, eu não sou ninguém, então se eu não sou ninguém, eu não sou importante, então eu não sou responsável. E aí é que pega. Todos somos responsáveis pelo que acontece dentro da nossa casa, pelo que acontece dentro do nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Cada um é responsável. Responsável é uma coisa, culpado é outra, tá? A gente tem que deixar essa mania de ser infantil e imaturo. Ali nós temos ali o Benjamin, nosso querido Benjamin. É um espírito que ainda está na forma de criança. Ele é uma criança. Mas nós, muitas vezes, agimos de forma tão imatura, mais do que ele. A gente esquece que, como adultos, nós não temos que procurar culpa. Nós temos que procurar responsabilidade. Eu sou responsável por isso? Essa é a minha tarefa? Esta é a minha atribuição como filho, como mãe, como pai, como patrão, como empregado, como cidadão, como administrador público, como profissional? Como que eu vou agir? E as pessoas esquecem de agir com responsabilidade em qualquer uma das suas funções. Não pode ter paz. Não pode ter paz. Não alcança a paz. Aí ele diz assim, às vezes a gente fala mal daquela pessoa, né, do delinquente. Do delinquente. Daquele que cometeu um crime. Jesus sempre dizia, né? Condene-se o ato, o crime, ampare-se o criminoso. Quando a gente faz esse tipo de... porque eu sou assim, o fulano é assim. Olha só, você teve a família dele? Você morou onde ele morou? Você teve o pai dele? Você teve a mãe dele? Ou ele nem tinha pai? Ou nem tinha mãe? Você sabe onde ele morou? Você sabe quem o orientou? Quem não o orientou? Quem o desorientou? Então, a gente fica se comparando uns com os outros de forma completamente equivocada. Porque às vezes a gente teve a bênção de ter um pai e uma mãe maravilhosos, que nos amaram, que nos cuidaram, que nos orientaram, sobre todos os aspectos. Forneceram oportunidade de estudo, e outros não. E, obviamente, aquele que não recebeu nada, provavelmente ele vai fazer bobagem. Ele não foi orientado, não foi ajudado. Então, sabe, a gente, habitualmente, o Emmanuel diz que a gente usa com descaridade, né? A falta de caridade com aquela debilidade de caráter, né, que a pessoa apresenta. Aí a gente olha assim, como é que são as nossas prisões? Só quero lembrar o seguinte, se nós somos espíritos que fomos degradados de outros planetas para cá, é porque a gente cometeu crimes. Nós fomos... E olha a prisão que Jesus fez para nós. Olha para o planeta Terra. Se anda em qualquer lugar do planeta, são bosques, florestas, mares, vales, natureza exuberante. Cada local do planeta tem a sua beleza. Pôr do sol lindo,
Cada lugar a gente vê umas fotos assim, puxa, eu adoraria ver a aurora boreal. Aí o outro, aí você vai, o outro tem a montanha, o mar. Jesus fez um planeta, uma prisão para nós, limpinha. Não tinha nenhuma poluição, os rios eram puros, as águas eram limpas, os mares limpos. Tá? E a gente faz uma prisão em que as pessoas estão lá igual bicho. E a gente não se incomoda com isso. E aí o cara entrou lá por um pequeno delito, 3 anos depois ele sai com uma violência e uma capacidade de delinquir infinitamente pior, maior. Porque a gente não é capaz de criar um local onde ele possa se recuperar, onde ele possa ter bons princípios, bons exemplos para pegar aquele indivíduo que cometeu um erro, foi afastado da sociedade, mas deveria receber os recursos suficientes. Ele não estudou? Dá escola para ele. Ele é analfabeto? Ensina ele a ler, a escrever. Ele não recebeu princípios morais? Dê princípios morais a ele. Quando ele estiver recuperado, reinsere ele na sociedade, para ele se tornar útil para ele mesmo e útil para os outros. Qual é a taxa de reincidência de marginalidade? Acima de 80%. Você dá emprego para um ex-presidiário? Como é que ele vai se recuperar? Quando chegar no 6º dia de fome, ele fala, eu vou comer. De alguma forma. E aí a violência aumenta. A gente quer paz. Como? Então a gente reclama de tudo, que o cara buzinou, que não sei o quê, cara, o tempo todo, né? E aí é que eu achei muito interessante esse parágrafo, pelo seguinte, o Emmanuel diz assim, todos somos chamados à edificação da paz, que aliás prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que paradoxalmente depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que a paz não é inércia e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Eu achei esse parágrafo extraordinário. Olha só, para a gente encontrar paz, a gente precisa lutar. Lutar com o quê? Com o nosso próprio íntimo. Ó, uma luta incessante para a gente se melhorar, para a gente se educar, tá? E não prescinde de esforço, nem de devotamento, nem de trabalho, nem de vigilância. Vocês acham que nós somos vigilantes? Todo dia quando você vai trabalhar, você ora? Aí você sabe que você vai encontrar uma pessoa que é difícil de temperamento, de gênio, e você vai para lá de peito aberto. Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo. Então, para a gente encontrar paz, a gente precisa fazer um trabalho íntimo. Eu preciso ser melhor, né? Nas minhas emoções, no meu controle, no meu equilíbrio, para eu lidar, às vezes, com o desequilíbrio e descontrole do outro. Uma vez, eu estava com meu pai. Meu pai, quando meu pai morreu, ele era muito jovem, meu pai tinha 54 anos, e eu tinha 22. Aí um dia meu pai estava dirigindo o carro lá em Copacabana, e meu pai, sem querer, deu uma fechada no carro. E o cara parou o carro assim na nossa frente, no meio da Nossa Senhora de Copacabana. O cara saiu do carro e ficou metendo o dedo assim na frente do meu pai, gritando, chamando meu pai,
gritando, assim. Meu pai ficou sentado no carro e o cara, meu pai parado. E o cara gritando. Meu pai não falou uma palavra, não se levantou, ficou dentro do carro parado. Aí chegou uma hora, meu pai disse assim: meu filho, olha só, eu não conheço o Senhor, eu sou uma pessoa idosa, você é um jovem, você está me chamando de você, nós nem somos íntimos, de fato, eu me distraí, agi mal, quer dizer, acabei dando uma fechada, você não tinha essa intenção, o que realmente você quer? Aí, olha, eu só posso lhe pedir desculpa. Não houve um acidente, não houve um prejuízo material. Receba minhas desculpas e segue em paz. O garoto entrou dentro do carro e foi embora. Agora, se você quer sair, abrir a porta, vai dar uma briga, vai dar uma confusão. Mas aí teve uma coisa muito importante, eu já sei essa história, mas um queria paz. Então o outro podia fazer o que quer que fosse, que ele não ia cair naquela pilha, ele não ia entrar naquela sintonia. Isso é o que é muito difícil. Você ser agredido, você ser provocado, ofendido e não reagir. Aí Gandhi entra com a sua sabedoria, né? Exatamente. Aí é aquela história. Essa é dar a outra face. Diante de uma pessoa totalmente desequilibrada, você oferece equilíbrio. De uma pessoa nervosa, você oferece calma. Uma pessoa gritando, você fala baixo. Essa é dar a outra face, que neutraliza aquela situação para não gerar dali algo pior. Porque às vezes a coisa vai não crescendo. Então, ele diz, nenhum de nós está dispensado, né, de auxiliar a defesa da paz, a sustentação. Né? Mas a tranquilidade coletiva depende, às vezes, de um minuto de tolerância, um gesto, uma frase, um olhar de alguém. Olha, vamos dar um exemplo? A gente vai para... Aqui nós temos um problema grave que é os bancos, né? Por exemplo. Então, você vai para a fila do banco. A fila já não é... Na verdade, a fila não é um problema. Para mim, a fila é a coisa mais democrática que tem. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. Quem chegou em 18º lugar, espere a sua vez. Tá? A fila é um negócio democrático. Não sou contra a fila. Mas digamos que tem uma fila de 45. Você chegou mais tarde, alguém chegou mais cedo. Paciência. Aí o cara que está lá atrás, que acabou de chegar, começa a reclamar. Daqui a pouco a fila parece um incêndio, alastrou assim, igual gasolina. Todo mundo começa a reclamar. O ambiente que estava calmo já tumultuou. O nível de paciência, de equilíbrio já foi por água abaixo, geral. Às vezes uma pessoa incendiou aquilo tudo. Bastou aquela pessoa começar e aí vai. Do caixa que está lá do outro lado. Exatamente. Recebendo aquele muito. Exatamente. Né? Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é um conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, todo o processo mundial está montado para destruir a família. Está montado para destruir a família. E nunca nós teremos fraternidade sem a família. Tudo começa numa pequena célula, que é a família.
em que duas pessoas, para conviverem, têm que aprender a transigir, a ceder, parte a parte. Eu cedo um pouco, você cede um pouco, a gente compõe. Quando bota um filho no meio, aí agora a gente vai aprender a ceder mais. Se tiver dois filhos, vamos aprender a ceder mais. A família ajuda a acabar com o egoísmo. Só tem uma maneira de acabar com o egoísmo, é a família. Porque se eu viver sozinho, eu faço do meu jeito e dane-se o resto. Eu fico na minha casa, vivo do meu jeito, com o meu mau hábito, com o meu bom hábito, do jeito que for. Se eu tiver que viver com alguém, eu vou ter que me entender com essa pessoa. Então eu vou ter que ceder em algumas coisas, ela vai ter que ceder em outras para a gente compor alguma coisa agradável. Tem gente que é capaz de viver 30, 40 anos brigando todo dia. Tem gente que faz isso. A pessoa gosta disso. E depois vai fazer, eu não tenho paz. Claro! Se você não investe nisso, como é que vai haver? Né? Então, tudo está montado para dar errado na família. A gente precisa resgatar para a paz, para a gente um dia ter um mundo de fraternidade, a gente precisa resgatar a família. A família começa ali, aí a gente transmite aos filhos, às filhas, essa situação, e pouco a pouco aquilo vai irradiando para um ambiente mais fraterno. Se a gente acaba com o conceito de família, adeus. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será simples jogo de inércia. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Precisa, entendeu? Haver uma ação concreta a partir de nós, né? Bom, aí não adianta rolar crítica, né? Isso não vai funcionar, né? A gente gosta de se queixar. Muitas vezes quem se queixa não quer resolver o problema, quer só fala, mas não muda, né? Então, ao preço da própria renúncia, Jesus disse, a minha paz vos dou. Quer dizer, está tudo errado, mas eu aqui dentro estou bem. Não sei o que está acontecendo aí fora, o que o governo vai fazer, o que fulano vai fazer, se isso vai fazer isso, se o outro vai fazer aquilo, eu não sei. Eu sei que se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, e se o que eu estou fazendo é certo, eu estou tranquilo. Eu vou botar minha cabecinha no travesseiro e vou dormir tranquilamente. Não? Basicamente o que está aqui, né? Se alguma circunstância te contraria, serena a tua alma, espera que os acontecimentos favoreçam. Às vezes a nossa hora não é a hora de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam naquele momento. Deus tem seus planos que nem sempre são os nossos. A gente não aproveita, né? Bom. Aí ele diz assim, a pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Tem gente que não faz nada, nem o que precisa e deve fazer, e fica esperando cair do céu. Você já viu aquele aluno que não estuda? Na hora da prova, olhando para cima para ver se por uma mágica vem a resposta da questão 3? O cara fica assim, não estudou, não foi à aula, não fez os deveres, não fez o que tinha que fazer, e fica assim para ver se... Tem gente que não faz o que tem que fazer. Pura e simplesmente faça o seu trabalho, né? Não faz. E aí, qual é a recomendação? Mesmo quando a nossa vontade não é satisfeita, vamos fazer o que a gente tem que fazer.
Nós vivemos uma época lá no Rio, um período difícil, mas financeiramente muito difícil. A gente tinha lá uma empresa e aí às vezes as coisas iam ficando assim muito complicadas, materialmente falando. Todo dia de manhã a gente acordava, tomava um banho e ia para lá fazer o trabalho. E aí eu abri o livro dizia assim para mim: aguarda, persevera, espera. E eu olhava e passava o dia inteiro. Aí quando a coisa ia ficar dramática, a gente fechava um negócio, aí pagava a conta da luz, ia no mercado, Aí de novo, persevera, aguarda. Vocês acham que isso resolveu em 3 dias, em 3 semanas? Não. 2 anos. 2 anos. Nunca deixamos de ter o alimento na mesa, nem de viver com limitações, mas não faltou. O necessário nunca faltou. Tá? Agora, o supérfluo não tinha, não. Tá? E 2 anos. Depois de 2 anos, um dia um cara me telefonou e me ofereceu um emprego, assim, um negócio absurdamente extraordinário. Do nada, um cara me ligou, porque aquilo, caiu do céu. Não, a mensagem dizia, persevera. Ou seja, não adiantava eu ficar em casa, eu tinha que ir à luta, nada de inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua, pela enxada. As pessoas querem colher sem plantar. Não funciona assim. Bom, lembra antigamente daqueles concursos de Miss Universo? O que você tem a dizer? Eu quero a paz mundial. Eu quero a paz mundial. Paz mundial se faz com trabalho, se faz com atitude de paz, né? Então, às vezes tem muito discurso, né? Muito discurso de pessoas, de religiosos, de políticos, de celebridade, muito discurso, mas não tem a ação compatível com aquele discurso, né? Não tem. O autoconhecimento também. Exatamente. Conhece-te a ti mesmo. É mais fácil. Então é o seguinte, para a gente fechar esse assunto, aqui ó, nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no nosso caminho. Sentimos, desejamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Nem sempre nessa ordem, nem sempre de forma organizada, mas a gente faz essas coisas todas. Aí vem o Emmanuel e diz assim: entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto, tá? Aí ele diz assim: desejar com acerto para pensar honestamente, que a gente pensa, mas não necessariamente honestamente. Então, desejar com acerto para pensar honestamente. Pensar honestamente para falar com aproveitamento. Tem gente que fala, se espreme assim, não sai sujo. Aquilo não significa nada, só bobagem. Falar com aproveitamento para estudar com clareza. Estudar com clareza para aprender com entendimento. Aprender com entendimento para conhecer discernindo.
Conhecer, discernindo, para ensinar com bondade. Ensinar com bondade para analisar com justiça. E analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem. Porque boa parte dos trabalhos que se realizam não visam a felicidade e o bem-estar das pessoas. Esse é o ponto. Isto porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo e a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. As pessoas dizem assim, ó, você vem para essa igreja, você vem para cá que você vai ser salvo. Não é isso que está escrito no Apocalipse. Lá no Apocalipse está escrito o seguinte: abriu-se o livro da vida, todos foram julgados pelos seus atos. Abriu-se o livro dos mortos, todos foram julgados pelos seus atos. A nossa tranquilidade, a nossa infelicidade está vinculada ao que a gente faz, ao que a gente é. Não é se a gente tem ou não uma religião, se a gente frequenta ou não algum tipo de filosofia. É a nossa maneira de sentir, é exatamente isso aqui, ó. Sentimos. O que eu sinto é uma coisa boa, útil, nobre para mim, para os outros também. Se não é, tem alguma coisa errada no meu sentimento. Se o meu sentimento vai machucar alguém, ele não pode ser definitivamente bom. O que eu desejo? As pessoas querem coisas, mas às vezes o que eu quero para mim vai causar um mal-estar para vocês. Isso não pode ser fundamentalmente bom. Mas sabe qual é o problema aí? É o egoísmo. Porque o egoísmo faz com que a gente não veja o outro, a necessidade do outro, o interesse do outro, o bem-estar do outro, o direito do outro. Então, para a gente, entendeu? O que eu desejo? Eu posso desejar qualquer coisa, desde que não seja em prejuízo de ninguém. E aí falar, estudar, aprender, conhecer, ensinar, trabalhar. Nós precisamos entender o seguinte: felicidade é algo coletivo. Coletivo. Como é que eu posso estar tão bem enquanto o outro está tão mal? Quer dizer mais alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, paz, amigos, passa por uma transformação íntima grande, no sentido da pessoa se analisar, dizer quais são as minhas prioridades, o que é que eu quero para mim. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele fala do dever, ele diz que o dever da pessoa, primeiramente, é para consigo mesmo, em segundo lugar, para com as demais, que é exatamente o amar ao próximo como a si mesmo. Eu, para amar alguém, eu preciso me amar. Se eu estou desesperado aos pedaços, o que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou oferecer para alguém? Eu não tenho nem para mim, o que eu vou oferecer para os outros geralmente é raiva, mágoa, reclamação, dissabor, tristeza. Então, eu preciso me tratar bem, preciso me amar, me respeitar, mas eu preciso depois entender que isso precisa ser compartilhado. Então, a ideia da paz, né, é essa, né? Sentir a necessidade do bem de todos, para que saibamos desejar com acerto. Um comentário sobre paz. Por favor, Fernando. Essa semana eu transportei uma senhora Isso. que eu fiquei em paz o dia inteiro. Ah, que maravilha. Que energia. Essa senhora veio conversando comigo com uma alegria, com um alto astral, com, sabe, que coisa gostosa, coisa gostosa. Eu fiquei bem o dia inteiro. Viu? Mas eu considero que isso, a energia tão boa que gera paz na gente. Exatamente. Eu achei maravilhoso aquilo. Que bom, né, Fernando? Foi bom mesmo, o dia inteiro. Eu transportei ela de manhã e eu fiquei bem o dia inteiro, cara.
Viu? Ou seja, nós podemos irradiar alegria, felicidade para as pessoas todo dia. Aquilo que eu falei, a paz é contagiante. Né? Ela é contagiante. Mas o que acontece? Olha só, você acorda de manhã, na sua frente tem lá o seu cafezinho, mais simples que seja, tem. Agradece, sorri, encontra uma pessoa, dá um sorriso, dá um bom dia de verdade, não é bom dia assim, arrastado. As pessoas entram no elevador, bom dia, assim, bom dia. Não é assim. Então, olha para a pessoa e fala bom dia, desejando que a pessoa tenha um bom dia de verdade. Né? Muito obrigado. Por favor, gentileza. Atitudes de gentileza fazem uma diferença enorme no dia a dia. As pessoas não compreendem isso. Então, que bom, Fernando, que você teve essa experiência. Com certeza tem outros dias que não são assim, né? Sim, mas, olha, para ser sincero, eu, graças a Deus, ainda não tive dissabor. Mas Tá ele bom. já tem ele. Bom, pessoal, Bom, muito falou, uma experiência, Então. como eu te falei da questão da renda extra, Uhum. essa é a questão. Às vezes, a maioria